Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero comentar com vocês um Reels que viralizou um tempo atrás, né? Tanto que até apareceu pra mim aqui por este perfil, que não é o dela, né? Especificamente, da atriz Samara Filippo, onde ela milita a sua causa feminista no aniversário da sua filha, né? E aí, claro, gerou aquele rebuliço, né? De, poxa, será que muita gente criticou? Acredito eu que algumas pessoas também devem ter validado isso, achado legal, né? E aí, vamos comentar então aqui um pouco sobre isso, principalmente trazendo a perspectiva, né, do quão isso pode verdadeiramente adoecer o modo como você lida com a realidade, tá? Que é basicamente o que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Mas antes, claro, vamos passar aqui o Reels e depois eu já vou fazer os meus comentários com vocês. Só que, claro, como eu disse aqui, sempre, né? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se vocês gostarem. Se você não gostar, depois você desfaz, não tem problema. Mas já faz isso agora pra você não esquecer. Primeiro pro YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui. E é claro também para que este projeto cresça cada vez mais e possamos sempre trazer novos conteúdos para vocês. Beleza? Bom, então primeiro eu vou tocar aqui o Reels e depois fazer os meus comentários a partir do que nós vamos ver. Beleza? Vamos lá então. É isso. Bom, então, né, numa brincadeira normal, onde, né, se faz isso até hoje com adulto e tal, né, a atriz Samara Filippo, mãe dessa menininha linda que tá ali na sua festa de aniversário, né, resolveu, vamos dizer assim, lacrar, que é o que, né, dá pra ver pela postura, pela forma como ela coloca e tal, né. Primeiro, pergunto pra vocês, qual é a opinião de vocês sobre este Reels? Me deixe saber nos comentários. Vocês acham legal essa atitude? Vocês não acham legal essa atitude? Façam isso, lógico, claro, sempre de uma forma respeitosa, beleza? Então me deixe saber nos comentários. Vamos lá. A primeira coisa mais óbvia, né? E é justamente porque, vejam, né? Um dos temas aqui, então, ou melhor dizendo, até o grande tema do nosso canal, do nosso projeto, é a cosmovisão. Então percebam que eu quero trazer a ideia de como, por exemplo, a ideologia feminista, né, tem impacto na mentalidade de certas pessoas, e no caso dessa atriz. Perceba então que ela já de cara comete um erro grave, né? Grave assim, né, em relação à brincadeira ali, porque quando se faz essa brincadeira, vamos falar primeiro do mais óbvio, né? Quando se faz essa brincadeira, que aí parece, pelo que eu entendi, eles falam Jorge, né? Então, ou seja, tem um cara ali, tem um menininho ali, né? Sei lá, deve ser colega de escola, não sei. Mas que a filha dela talvez tenha se interessado, ou ele se interessou por ela, não sei, né? Mas assim, a brincadeira de criança ali, ou como qualquer outra brincadeira, né? Tá muito atrelada a uma possibilidade de casal já, certo? Então, ou seja, esta menininha, muito provavelmente, sei lá, já brincou, já falou dele, já alguma coisa assim, ou as colegas já incentivaram alguma coisa, sei lá, né? Pra que essa menininha, ou seja, de uma certa forma, né, faça sentido a brincadeira pra eles, né? Pra esse menininho aí, que eu imagino que esteja ali, né? Pra que faça sentido um pouco mais a brincadeira, tá? E pra ela. Então, ou seja, ela já tem interesse, vamos colocar assim, ela já tem interesse, né? Mas o que a atriz faz, né? Ela se sente, assim, impelida, né, na sua máxima sabedoria, onde agora ela descobriu o feminismo, e o feminismo é o que está dando autonomia para a mulher e tal, e tal, e tal, e tal. Ela precisa já desde cedo, né, tirar todas as imposições da sociedade para que a sua filha assuma, né, o bastião, o protagonismo da sua vida. Mas percebam, então, vejam, mais uma vez, né, que de cara ela já ignora um dado básico da realidade. Básico, né? Que é, muito provavelmente, a sua filha já tem um interessezinho no rapazinho que estão falando o nome ali, né? Então, ou seja, no fundo, de cara, no dado mais óbvio da coisa, ela só gera uma situação assim tosca, né? Uma reação que todo mundo tá, tipo, você vê que todo mundo para de cantar. Ela estraga no meio, né? Ou seja, se ela, a filha dela vai querer, e aí todo mundo para de cantar. Porque não tem o ele aceitou, não tem nada disso, né? Então vejam, e detalhe, ele aceitou.
Então ele só aceita algo que é pedido a ele, né? Então perceba que, veja, esse é o primeiro aspecto, né? Quando você começa a acreditar que tudo é uma imposição da sociedade, quando você começa a acreditar naquela coisa de que tudo vem do patriarcado, do homem branco que impôs e que ninguém tem... Assim, ou seja, e você vai sempre olhando por aquela escala de qual minoria você participa e tal. O que acontece é, você, numa forma de pseudo-inteligência, né, começa a querer, de certa forma, solapar as bases das coisas mais normais do dia a dia, beleza? Então a primeira coisa é essa. Vejam, é chato porque, por mais que ela seja feminista, por mais que ela acredite que, certo? Que no mínimo ela não, assim, impeça que essa brincadeira aconteça, vamos dizer, né? Mas que ela não coloque a sua filha ou as pessoas que estão brincando, porque tá todo mundo cantando, né? Coloca ali numa posição assim constrangedora, né? Boba no fundo, onde talvez assim, vejam, são crianças que não têm ainda, vejam, não tem essa capacidade de visualizar essas coisas, mesmo que ela falhe ali, mesmo que ela coloque, ela não vai entender, ela não vai assim se colocar naquela posição, né, de que a mãe dela quer colocar e assim vai. Então percebam que no fundo, já de cara, né, a gente pode olhar só para este aspecto e já compreender que, mais uma vez, há um adoecimento no sentido de que tudo que ela vê está sempre naquela clave. Isso é feminista ou antifeminista? Como que eu reajo a isso? E aí vem o ponto principal de toda a análise. Porque, mais uma vez, como eu sempre coloco aqui, o estudo de caso, a gente pega como base um fato, mas a gente o expande para uma visão, né? Para algo mais amplo, né? E aí, vejam, o que nós precisamos entender? É lógico que eu não vou ficar me aprofundando em feminismo, porque, obviamente, não é a minha expertise, não é o meu estudo, de fato. Mas notem, e a gente claramente consegue notar, que pelo menos a vertente atual do feminismo, e que vem ali com seus autores contemporâneos, assim, no sentido de que, né, conversa ali com Simone de Beauvoir e tudo mais, você já vê que há um adoecimento, é de fato uma coisa muito grotesca sendo formulada e que já começa a se distanciar dos ideais iniciais e que são válidos, né, para a luta feminista. Então percebam que, vejam, qual que é o problema fundamental de uma ideologia, né? A ideologia, ela tende, com bases, assim, inicialmente verdadeiras, reivindicações inicialmente verdadeiras, ela começa a deturpar a realidade, pois vejam, a realidade ela é muito maior do que a ideologia, claro. Logo, como uma realidade não cabe dentro da ideologia, é lógico que em algum momento, pelo seu desenvolver natural, digamos assim, a ideologia começará a corromper a realidade para que ela permaneça fazendo sentido. Então perceba que, mesmo as coisas melhorando, mesmo as reivindicações sendo feitas, sendo aceitas, sendo, né, disponibilizadas, digamos assim, onde mais uma vez, lógico que sempre, vejam, a gente olhar a história, né? A nossa história ela é marcada por lutas na busca de certos direitos, de certas, claro, também obrigações para determinados pares, porque direito sempre vem acompanhado de uma obrigação, né? Então perceba que isso é fundamental, né? Então a gente não pode também gerar ou ter a mesma ojeriza que muitas dessas pessoas têm, né? Mas percebam, quando a coisa começa a deturpar-se, né? O que muitas dessas pessoas fazem? Aceleram cada vez mais. Então vejam, até chegar, mais uma vez, numa brincadeira de criança normal, mas a mãe vê aquilo como sinônimo, né, de uma opressão. Né? Ou seja, essas ideologias atuais, em voga hoje, elas estão muito baseadas, claro, naquele pensamento marxista, né, binário de oprimido e opressor. Né? Onde mais, claro, não é mais aquela ideia das classes, né? Ou seja, do burguês explorando o proletário, mas permanece o mesmo sistema de exploração, só que agora com toda e qualquer minoria que possa ser encontrada. Então, ou seja, qualquer minoria, qualquer coisa que for encontrada ali, qualquer oposição mínima que as pessoas vejam, elas já vão colocar ali a sua ideia de opressão, certo? Agora vejam, perceba o seguinte, se você quer, por exemplo, né? Que nem no caso, o que eu vejo ali? Que, assim, eu de fato, vamos lá, primeira coisa também, né? Ou, aliás, outro ponto. Eu verdadeiramente não vejo, assim, com
que, nossa, essa mãe tá querendo lascar a vida da filha, ou que muitas pessoas pensam, né? Ou até acusam, né? Nossa, ela tá destruindo a vida da filha. Não, calma aí, né? Eu posso até ser um pouco otimista nesse caso, mas eu não consigo imaginar que o objetivo dela é cagar com a cabeça da menina. É óbvio que não, ela realmente acredita naquilo que ela tá fazendo. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte: quando você quer, que eu acho que é o ponto principal, ela quer colocar sua filha num estado de verdadeiro preparo para lidar com a realidade. Por exemplo, encontrar um homem de valor, casar com um homem de valor, não se submeter, né, de uma certa forma, aos caprichos de um homem boçal, ruim e tal, né? E aí o que acontece? Veja, ao invés de hoje essas pessoas irem pelo lado saudável, que é, por exemplo, qual que é o melhor exemplo que essa menina poderia ter do que ela deve esperar de um homem, né? É ela, vamos lá, ter um pai muito amoroso, um pai que cuida dela, um pai que a trata bem, que dá flores pra ela, que leva ela pra passear, que protege ela, que pergunta como foi o dia dela. Ou seja, que realmente, né, mostra pra sua filha, de forma encarnada, o que é um homem de valor. Por isso que quando você vai ver, por exemplo, certos ensinamentos que trazem que é muito mais importante o amor do cônjuge para o outro do que o amor direcionado ao filho necessariamente, ou seja, o marido tem que amar mais a mulher e a mulher mais o marido que os próprios filhos, né? É uma inversão do que muito se vê, né? E até espanta para alguns. Mas vejam, isso não deveria espantar se as pessoas tiverem o mínimo de atenção. Por quê? Porque isso demonstra, na verdade, que, vejam, a partir do momento que um filho vê um amor incondicional, genuíno e autêntico nos seus pais, né? Ela, querendo ou não, tem ali de cara, nova, né? Ou seja, ainda criança, o maior exemplo de amor que ela pode vislumbrar na sua própria vida, né? O que nós vemos então hoje? Nós não vemos isso. Nós vemos, inclusive, vejam, antes de eu entrar neste estudo de caso agora aqui com vocês, eu estava mexendo ali no YouTube, aí apareceu uma thumb, acabei não vendo, vou até salvar, vou até se eu acho para assistir depois de novo. Para assistir depois, né? Se eu ver de novo. Mas a thumb era a seguinte, era uma jornalista que era feminista, segundo a descrição da thumb ali e tal, ela era feminista e o casamento dela acabou por causa disso. E aí ela tinha virado antifeminista, né? Então percebam, em grande medida, tem mais uma vez, como essas, por exemplo, ela já, sei lá, tá namorando com outra pessoa, não tá com o marido e tal, com o pai da menina. Então o que acontece? Vejam, ela já cria na cabeça dela, pela sua própria experiência, de que o casamento é ruim, de que os homens são maus, aí vem o feminismo, valida tudo aquilo, ela cria toda aquela fantasia na cabeça dela, e eu já vou falar por que eu tô dizendo fantasia, né? Então ela vê como amor mesmo fazer o quê? Alertar a filha. Certo? Então, assim, eu acredito fielmente que esse é o mecanismo, né, que esta mãe utiliza para orientar a filha. Só que aí, é claro, o resultado ela vai gerar um mal na filha. Por que ela vai gerar um mal na filha? Veja, porque, mais uma vez, primeiro, a menina, então, carece de exemplo, tá? Veja, uma criança, ela não tem a capacidade de abstração que nós temos. Por exemplo, se você vira para um bebê não, né? Mas se você vira para uma criança de, sei lá, 4 anos, tá? E falar para ela assim, vai lá arrumar seu quarto. Perceba que para ela tem que ter uma noção muito clara, né, do que significa arrumar. Né? E veja, ela não vai ter a mesma compreensão que você tem, tá? E aí é bem capaz de, se você só abandonar seu filho, vai arrumar seu quarto. Aí você chega lá, ele não arrumou nada, você começa a dar bronca nele. Veja, você acredita que é porque ele não quis fazer. Mas o ponto fundamental ele não sabe o que fazer. Muito provavelmente porque até você nem educou ele deste modo, tá? Só dizia, vai arrumar, faz assim, né? Mas nunca mostrou, nunca sentou, nunca orientou, nunca teve junto, nunca olhou no olho, nunca ensinou mesmo. Nunca, por exemplo, fez o seguinte, vamos lá arrumar seu quarto. Ó, pega aquilo e põe ali. Pega aquele lá e põe lá. Isso, agora puxa aqui. Ou seja, mostrando de forma prática. Por quê? Porque a criança, muito nova, ela não tem a capacidade de abstração do adulto. Perfeito? Então vejam, quando ela impõe esta ideia feminista na cabeça da menina, o que ela vai fazer? Ela vai deslocar o eixo de análise da sua filha para algo que ela não tem capacidade de abstrair ainda. Tá? E isso é muito danoso, porque vai gerar na sua filha, veja, um estado de alerta. Então perceba, ela já não tem um modelo ideal, ela já não tem o amor genuíno encarnado na sua vida porque a mãe se separou, porque a mãe não tá com o pai, aí talvez
Vejam, eu até entrei no seu perfil, tem ela fazendo um monte de piadas com um negócio de pensão, então eu imagino que ela fale, talvez o cara também, não sei, né? Aí eu já nem sei quem é o pai, mas assim, talvez realmente o cara também não seja uma pessoa boa pra filha, também talvez atrás, não sei. Ou seja, a menina já vê todo um desgaste familiar, né? E aí, quando não, a sua mãe valida aquilo, ao invés de proteger a filha, trazendo que não, olha, filha, aconteceu assim comigo, mas assim, não é assim que as coisas são. Existem casais que deram certo, blá, 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 né? O que acontece? Veja, essa menina, já muito nova, ela vai viver extremamente ansiosa. Porque, perceba, se a filha dela vai querer, né? Cara, perceba que assim, é uma brincadeira que ela nem faz ideia do que está sendo dito, né? Agora imagine que após isso, ela, claro, tem uma certa curiosidade. E fala, mas mãe, o que aconteceu ali? O que você quis dizer? E aí essa mãe começa a já colocar um monte de assim, loucura feminista na cabeça da menina. O que vai acontecer? Ela vai ver, veja, ela muito nova, vai estar lidando com um mundo ainda mais hostil do que geralmente já é para uma criança. E pior, sem um apoio masculino e necessário, que seria o apoio do pai diariamente na vida dela. Vocês entendem isso? Percebam que, por exemplo, uma criança, quando ela se assusta, tá? O que ela faz? Ela vai para o colo do pai ou da mãe. E determinada idade, ela vai até mais no do pai. Porque ela vê no pai a força necessária para lidar com o mundo. Vejam então a importância, tem até um risco que eu vou comentar com vocês mais para frente, retomando o assunto da ausência paterna e realmente o seu dano, né, na vida de muitos. Mas então perceba que tudo isso escapa da noção básica de educação familiar que a gente pode inferir a partir do que nós estamos vendo ali. E claro, a partir do que ela possa, das coisas que ela se envolve e tal. Então notem que essas ideologias, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo com que as pessoas se adoeçam no sentido de verem sempre o mundo de modo hostil. E aí eu convido vocês a fazerem, então, o seguinte exercício para você não cair nesta ideia ideológica fanática, que é a seguinte: volte o seu olhar para a realidade. Olhe para o seu dia a dia, tá? E note a quantidade de gentilezas que você presencia. Assim, só observe a realidade mesmo. Não só com você, mas os outros. Por exemplo, notem pessoas segurando a porta uma para a outra. Note pessoas, por exemplo, ajudando uma senhorinha a carregar uma sacola, né? Note as pessoas sendo pacientes uma com a outra. Note pessoas fazendo um bom atendimento. Porque, vejam, a gente tem esse viés de sempre dar muito valor ao contrário, ao que nos indigna, né? Perceba, então, o contrário. Note o que nos acalenta o coração. Então, bom atendimento, um bom prato servido, né? Uma boa comida feita num restaurante que você foi comer, né? Por exemplo, esse monte de pessoas que foram na festinha dela. Esse menininho que talvez seja um moleque legal, atencioso com a sua filha, que por isso que está gerando esta ideia de que, por exemplo, eles casariam, né? E aí, percebam, vejam a quantidade de gentileza. Percebam o quanto, por exemplo, a ideologia feminista dela não é necessária no seu trato diário. E talvez em pouquíssimos casos, se é que é necessário. Certo? Porque, vejam, mais uma vez, grande parte disso, na verdade, está gerando uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque quando eu vou lá, e por um pensamento, seja feminista, sei lá, qualquer um desses, eu acho toda hora que tá todo mundo querendo me sacanear, qual que vai ser a minha postura em relação ao mundo? Uma postura de hostilidade. E o que o mundo vai fazer de volta? É lógico, vai ser hostil também. É claro que vai ser. Por quê? Porque a gente tende, obviamente, a confrontar quem nos confronta, pô. Isso é natural. Então, por exemplo, eu vou lá, sou gentil, e de uma forma ou de outra alguém me trata mal. Eu vou ficar puto, eu vou ter que lutar contra essa minha má inclinação. E aí, claro, eu vou ter que me apoiar em um modo de ver a vida muito mais superior do que, por exemplo, um modo feminista que me coloca numa posição de constantemente olhar para a realidade como algo hostil. Então notem que, vejam, esta pequena interrupção, esta pequena
intrusão de sua mãe, onde ela coloca, inclusive, na legenda, ok, como se ela tivesse, de fato, feito uma puta. Nossa, olha só, que maravilha, caramba, que mulher excepcional. Uau, ela conseguiu estragar a brincadeira das crianças, mas em prol de algo muito melhor, que é transformar a sua filha numa pessoa neurotizada em relação à realidade, pois tudo o que ela quer tem que ser feito. Que é basicamente isso. Certo? Então percebam até, vejam, há muitos modos de você ferrar a vida do seu filho. Né? Esse é um. Mas, por exemplo, quem nunca lidou com um moleque ou uma menina mimados? Que tiveram tudo dos seus pais. E aí os seus pais, justamente achando que tem que dar tudo, porque eles nunca tiveram aquilo que eles estão dando para os seus filhos, eles transformam os seus filhos em pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas que sentem não têm valor. Porque tudo, vejam, percebam uma coisa fundamental, que é o que está sendo assim, a gente vai falar disso também na geração Z, né? Em algum outro momento, já falamos aqui, mas vamos falar com outros exemplos que vão pipocando, né? Conforme a gente vai mexendo na internet. Mas vejam, com pessoas que não sentem que tem valor. Por que elas sentem que não tem valor? Porque elas não fazem nada de valor. Uma molecada que, por exemplo, nunca teve que batalhar por nada, né? Por nada. E aí, quando ela chega na realidade e ela vê, sei lá, até pessoas conquistando coisas que ela nunca precisou conquistar, ela muitas vezes adoece. Por quê? Porque, vejam, nós, seres humanos, temos, sim, uma essência, uma natureza que nos convoca a coisas superiores. E quando nós não cumprimos essas coisas, aí a gente pode muitas vezes se neurotizar. A gente pode muitas vezes se depreciar, se autodepreciar. Então a pessoa vai lá, ela tem tudo, mas ela se sente um nada. Então você note que, vejam, é doido, porque eu lembro de um livro que não é uma indicação, é um livro bem antigo, que eu li há muito tempo, chamado Pense como um Freak, mas foi a primeira vez que aquilo se materializou na minha cabeça de uma certa forma. E é até óbvio, né? Que é o seguinte, você tem que fazer curso, você tem que se especializar para tudo, menos para ser pai ou ser mãe. Ser pai ou ser mãe, você vai lá, né? Todo mundo sabe como que é feito e pronto. Acabou, você é pai, você é mãe e já era. Aí você faz lá do jeito que você quiser, né? Só que hoje, os problemas emocionais e eles estão muito em alta, né, digamos. Então a coisa se evidencia mais. Só que, veja, está se evidenciando de um modo que está reforçando a fragilidade e não o contrário. Vocês percebem isso? Então, bom, resumindo tudo aqui, né? Tome muito cuidado com ideologias que amputam a realidade para que a realidade caiba nelas. A realidade será sempre superior ao seu modo de ver as coisas. Sempre. Ou seja, sempre nós deixaremos de fora coisas que estão na realidade, mas que de alguma forma ou de outra nós não contemplamos. Ou seja, existe agora, veja, você que tem um relacionamento fracassado, tá? Tenha certeza de uma coisa. Em algum lugar, neste exato momento, tem um relacionamento exemplar acontecendo. Então você não é a medida da realidade. E um pai e uma mãe têm que ter esta noção. Senão, você vai perpetuar os seus traumas. Diferentemente do que poucas gerações atrás existia, que eram pais preocupados em mostrar para os seus filhos que as suas misérias não precisavam ser eternizadas. Muito pelo contrário, eu estou lutando para que você não precise sofrer tal coisa que eu sofri e coisas nesse sentido. Hoje é o contrário. Os pais estão entronizando os seus traumas, jogando no colo de crianças traumas que eles têm pela incapacidade deles e justamente pelo que eles querem eternizar, que são ideologias amputadas da realidade, que estragaram a própria vida e agora eles querem fazer questão que estrague a filha dos seus filhos também. Tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. E sempre façam a seguinte análise, pois verdadeiramente isso está adoecendo as pessoas. Então, não achem que uma mera brincadeira e uma mera interrupção, na verdade, são apenas meras interrupções. Não, é um modo de olhar a vida, é um modo de olhar a realidade
que vai fazer com que, muitas vezes, quem você mais ama sofra ainda mais. Este é o meu recado para vocês. O que vocês acharam desse estudo de caso? Vocês concordam com essa visão? Me deixe saber nos comentários, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vejo vocês nos próximos estudos de caso.